Agora diante da rainha ele olha pra ela olha pra ele. Ela pergunta se a achava com cara de mendiga. Joga no chão os 270 won que ele lhe tinha lhe dado e fala pra ele ajoelhar e pegar na frente dela. Se fizesse isso ela o perdoaria. O silêncio toma conta da sala, até que ele a chama de monstro. E aí galera, prontos pra mais um romance? Vou logo avisando que esse é bagulho doido, bem pesadinho, não recomendo pra menores de 30 anos, mas eu amo eles, e também acho que vocês irão amar. Temos Yu, apelidada pelo mundo das artes marciais como rainha, era implacável nos ringues, idolatrada nas ruas, não precisava de nada pois era rica e respeitada por todos. Por outro lado temos Sung Jae-gu, um aluno pobretão cheio de problemas, e com 2 irmãos para criar. Ele ensina ela que dinheiro e fama não é tudo quando se está sozinha e ainda a chama de monstro por se achar melhor que os outros. Agora como esses dois irão se conhecer, vocês vão ver agora. Mas antes, se gostarem se inscrevam, e se quiserem uma parte 2 comentem aí. Começamos com a rainha desbancando a atual campeã de kickboxing, e ao mesmo tempo os irmãos de Gu choravam querendo comer salsicha, mas no cardápio só tinha ovos. Esqueci de falar o nome dos personagens, mas não faz mal, falo agora mesmo. Apresentando os personagens, temos Yu, lutadora profissional, muito bem sucedida, rica, loiraça top de linda, orgulhosa e 100% tsundere. Por outro lado temos Song Jae-gu, estudante pobretão, trabalhador cascudo, endividado com agiotas, e tem 2 irmãos gêmeos para criar. E continuamos com ela finalizando a campeã atual. Maluco, o pé dela tá no pescoço da outra kkk. Gu depois de arrumar e levar seus irmãos para a escola, sai correndo para não chegar atrasado no seu primeiro dia de aula, mas acaba se assustando com uma louca de bike e derrama suco, Nescau, sei lá, alguma coisa marrom no uniforme de uma estudante loira. E essa estudante era a própria rainha das artes marciais. Ele pede desculpas por tê-la sujado e diz que pagaria pela lavagem do uniforme. A loura diz que não se importava com o uniforme, mas queria ser ressarcida pelas meias e sapatos dela. Ela fala que era 270 won os dois. Gu, surpreso com o valor bem baixo, responde que pagaria sem problemas. Era seu primeiro dia na escola nova, mas sentia que tinha algo de errado por ali. A escola que estava indo agora anteriormente era só para meninas, mas recentemente mudou para uma escola mista, ou seja, para meninos e meninas. Mas o que ele estava achando estranho era o fato dele ser o único menino na sala. Todo o resto era menina kkk, sortudo da peste. E com relação ao pagamento dos sapatos e meias da loiraça, ele deu os 270 won certinho, mas ela não quis dizer 270 won, ela quis dizer 270.000 won. Escutem a diferença kkk. 270 won são R$1,01, mais 270.000 won são R$1.000. Nossa! Coitado. Cortamos pro diretor explicando pro reitor o porquê de transformar uma escola feminina numa mista. Ele diz que era bom para as meninas terem convivência com meninos também. E acaba mandando uma mensagem para todas as meninas da escola, dizendo que quem explorasse seu lado donzela com um único aluno da escola receberia pontos extras em suas graduações. Sortudo. What's going on? Nani? E assim começa uma caçada ao Gu kkk. A few moments later. E uma consegue pegar ele. Se liguem nessas orelhas de gato. Fofa. Ela nem quis saber de papo furado ou fletes. Meteu logo foi um beijão. Ou não. Ele meteu a mão kkk. Essa praga é Red Pill, não tenho dúvidas. E isso feriu seu orgulho. Mas com um golpe de judô tenta mais uma vez. Pena que é parada por outra mina, dizendo que tinha que levá-lo a outro lugar. Ela fala que não o largaria, e a mina fala que eram ordens vindas da rainha. Sendo levado se lembra do seu passado, de quando seu pai morreu e sua mãe fugiu de casa, deixando gêmeos para ele cuidar sozinho. E foi aí que ele desbloqueou um trauma que as mulheres eram monstros, e tá se intensificando ainda mais nessa escola cheia de minas violentas. Diante da rainha, ele olha para ela, e ela olha para ele. Ela pergunta com ignorância se estava pensando que era uma mendiga. Joga no chão os 270 won que ele tinha lhes dado, e fala para ajoelhar e pegá-los na frente dela, que assim ela o perdoaria. E em silêncio ambos ficam se olhando por um tempo, até que ele a chama de monstro. Ela se irrita e volta um tapa nele, e pensa que se a conhecesse não a chamaria de monstro. Depois disso ela puxa um cheque da sua bolsa e joga na cara dele dizendo que era para pagar pelo tratamento médico. Que é isso? Foi um tapa e não uma facada, colega kkk.
Depois disso ele tinha total certeza que era um monstro mesmo. Agora estava pensando em sair da escola, mas não podia pois era uma bolsa 100% sem custos que tinha ganho, e não queria perdê-la, mas estava difícil para ele. Toda vez que terminava seu trabalho e chegava em casa já era 1 da manhã, mas ele queria terminar os estudos e ter um bom trabalho pelo bem dos pequeninos. E aquele cheque que a loira jogou nele tinha 1 milhão de won, o que seria R$ 3.700. Mesmo necessitado, ele fala que o devolveria o quanto antes. E nessa mesma noite ainda, ela espancava o pobre saco de pancadas, e a ruiva pergunta o que estava acontecendo com ela. A loira fica em silêncio pensando, e pergunta se ela achava um monstro, e ela responde que não, ela era linda. No dia seguinte estava rolando as inscrições para clubes, e a ruiva estava mandando indiretas para ele, dizendo que queria um garoto pro clube de boxe. E como nós sabemos só existe um garoto na escola kkk. Mas ele não estava interessado em esportes. E ainda tenta devolver o cheque por meio da ruiva que é amiga dela, mas ela diz que se quisesse devolver para ela que fizesse isso ele mesmo. E na aula de educação física quando o coitado tava se trocando geral espionava ele pelas janelas kkk. E sempre falava alguma coisa para poder não fazer os exercícios, pois tinha que guardar energia para trampar à noite. E a fuga dele dessa vez foi pro topo da escola kkk. Ficava só olhando o cheque e pensando nas milhares de salsichas que daria para comprar com ele. Quando um helicóptero pousa muito perto dele fazendo o cheque ir pros cafundó dos Judas. E quem saiu do helicóptero era a loiraça. Ela já estava sabendo que ele queria devolver a grana, então ela só pede de volta o cheque. Mas ele fala que não tinha mais, que tinha voado por causa da ventania forte. Mas ela não acredita nele, e fala que gente pobre eram todos iguais. Enfurecido sai para procurar pelo cheque e ver que a Nanzinha tinha encontrado. O fala que o dinheiro era dele, mas ela bota dentro dos peitos e diz que se fosse dele mesmo, que o pegasse dali kkk. Gostei dela, pena que é baixinha. E como ele não tinha coragem necessária para isso, ela foge com o cheque entre seus peitos grandes e macios. Depois da escola e do trabalho finalmente ele tinha o dinheiro das salsichas. Esse cara tem meu respeito. No outro dia ele dava umas olhadas e ver como era o tal clube de boxe, e ver a rainha. Mas ele tava mesmo era atrás do cheque e acaba no clube de taekwondo, com a nanica dizendo que só o devolveria se ele a derrotasse no X1. Mas ele só aproveita enquanto ela tava distraída, pega o cheque e mete no pé. No meio da fuga ele pergunta à ruiva onde estava a loira, e ela diz que estava na terceira porta, então ele sobe correndo. Mas nessa terceira porta não era uma sala de aula, mas sim um vestiário feminino kkk. E a bruta tava tomando banho bem ali kkk. É hoje que tu morre sortudo de uma figa kkk. Ela acaba escutando algo e pergunta se tinha alguém aí. Ele tenta sair fora dali mas os corredores estavam tudo topados de garotas. Sem saída resolve só se esconder mesmo. Mas quando tava só na mãe esperando ela sair pra ir embora, a porta abre e ela acha ele ali todo encolhidinho kkk. Mas aparece uma valentona para arrumar treta, impedindo a possível morte do sujeito ali. E também a Piunga, que botou a valentona para correr kkk. E ele consegue sair dessa enrascada. Mas no outro dia, a rainha o nomeia como o primeiro adversário da Liga Wilds. E ele sabia que nessa liga só tinha monstros. E pior, sua adversária era a mais monstra de todas. E ele finalmente devolvendo o cheque, pergunta se ela poderia cancelar esse combate. Ela pergunta o porquê faria isso. E ele responde que essa era uma escola para ter um bom futuro e criar seus irmãos com mais conforto. Mas ela fala que isso não era problema dela. Então Gu diz que iria sair da escola e pede desculpas pelas coisas ruins que falou para ela. Mas quando ele sai ela fica em desespero dizendo que não era isso que ela queria. Vou parar aqui. Aguardem a parte 2, onde a loira vai para casa, ou barraco, sei lá, de Gu e acaba conhecendo seus irmãos gêmeos e sua vida de pobretão. Tchau e deem like.